a futebol. E o Mohammed bin Salman, que é do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, tem uma fortuna estimada em 320 bilhões de libras. Isso equivale a 14 vezes mais do que a fortuna estimada do Sheikh Mansour, que é dono do Manchester City. Vou repetir, o Sheikh do Manchester City tem 14 vezes menos dinheiro do que o possível dono do Newcastle. Aí você pode lembrar também do Roman Abramovich, russo que comprou o Chelsea e transformou a vida dos Blues. O Roman Abramovich tem uma fortuna estimada em 9,6 bilhões de libras, são 34 vezes menos dinheiro do que esse Mohammed bin Salman. A relação de bilionários que tem times na Inglaterra também conta. Na quarta colocação, com Stan Kroenke, imagino que seja assim que se fala, ele é dono do Arsenal e tem uma fortuna estimada em 6,8 bilhões de libras. Na quinta colocação, o chinês Gu Shangshan, que é dono do Wolves ou do Wolverhampton, como queiram, ele tem uma fortuna estimada em 5,2 bilhões de libras. O sexto lugar é do Nassef Sawiris, dono do Aston Villa, 5 bilhões de libras na conta. O sétimo lugar é de Aiwat Shren, esse nome eu não vou conseguir falar não, hein? Eu vou escrever aqui, acho que é mais fácil para vocês. Ele é dono do Leicester e tem 4,6 bilhões de libras, além do oitavo lugar do Joe Lewis, que é do Tottenham, avaliada a fortuna dele em 3 bilhões e meio de libras. Aí você pode estar pensando, tá bom, você falou de muito dinheiro a respeito desse saudita que está comprando o Newcastle, mas certamente ele não bate o Nasser Al-Khelaifi, que é dono do PSG. Bate sim. Embora a fortuna do Nasser Al-Khelaifi nunca tenha sido divulgado, fiz uma vasta varredura na internet, o que eu posso te contar é que ele é dono da Qatar Sports Investments, que é um braço de uma empresa, aí sim, uma empresa gigante e multibilionária do Qatar. Essa empresa que pertence a Tamim bin Hamad Al Thani, esse cara é dono da Qatar Investment Authority. Essa sim é gigantesca, multibilionária, talvez fosse capaz de competir ou de concorrer com Mohammed bin Salman. Mas, como quem comanda o PSG é um Nasser Al-Khelaifi, é um cara com bem menos capacidade financeira, com bem menos condição de gastar do que o príncipe saudita. Ele é herdeiro do trono saudita e, embora tenha se envolvido em muitas polêmicas, é um cara que tem muito dinheiro para gastar. Quero te contar agora alguns dos investimentos pitorescos feitos pelo novo dono do Newcastle. Importante, o Mohammed bin Salman vai ser dono de 80% das ações do Newcastle. Os outros 20% vão pertencer à empresária inglesa Amanda Stevenlin e também aos irmãos David e Simon Helban. Imagino que seja assim que se pronuncia o nome dessa galera toda. Então, a nova composição do Newcastle será dessa maneira. Antes de falar sobre as possibilidades de contratação com nomes bem pesados para o Newcastle, queria te contar um pouquinho dos investimentos feitos recentemente pelo Mohammed bin Salman. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita gastou, por exemplo, 275 milhões de euros, vou repetir, 275 milhões de euros para comprar o Castelo Luís XIV. É uma mansão gigante, muito próxima de Paris, construída recentemente e comprada pelo saudita, é a propriedade mais cara do mundo. E se você achou que uma espécie de castelo, comprado por 275 milhões de euros, foi um valor muito alto, é melhor sentar. Posso te contar que Mohammed bin Salman gastou 450 milhões de dólares para adquirir uma obra de Leonardo da Vinci, a obra chamada de Salvator Mundi, é a obra mais cara já vendida em todo o mundo. E o mais curioso é que desde que ele comprou essa obra desapareceu, ninguém tem a mínima ideia de onde ela possa estar. Uma das suspeitas é de que ela esteja no super iate também do Mohammed bin Salman. Ele investiu 500 milhões de dólares para comprar esse iate, que é deslumbrante. Para completar, quero te falar sobre a coleção de carros de Mohammed bin Salman. Ele tem 4 modelos dessa Mercedes que eu estou te mostrando, além de uma Lamborghini cromada a ouro, Bentley também banhado a ouro, além de outros carros bastante bacanas. E para arrematar de vez, quero te contar que ele costuma passar férias nas Maldivas e ele aluga várias ilhas para toda a família dele. O custo médio de cada uma das vezes em que ele sai de férias com seus familiares é de 30 milhões de dólares. Guardei para o final a lista de possíveis reforços que vêm sendo especulados nas últimas semanas lá na Europa em relação ao bilionário Newcastle.
nomes bastante interessantes. Mas antes, quero te contar uma troca de mensagens com um empresário brasileiro, talvez o empresário mais influente no futebol europeu. Eu perguntei para ele se ele conhecia um pouquinho do Mohammed bin Salman e o que poderia se imaginar a respeito do investimento desse cara. E ele falou o seguinte, abre aspas, a diretriz dos grupos árabes é colocar o pé no acelerador na crise e comprar todas as oportunidades que surgirem, fecha aspas. Então, a partir do momento em que for efetivada de fato essa compra do Newcastle, podemos esperar sim o time do Nordeste da Inglaterra investindo muito pesado para ter um time extremamente poderoso, ainda mais com a lembrança de que o fair play financeiro foi suspenso temporariamente pela FIFA. Exatamente por conta da pandemia do coronavírus, a FIFA entendeu que não era hora de ficar fiscalizando. Mais um bom motivo para o Mohammed bin Salman colocar a mão do bolso e sair investindo tudo que puder. Os nomes especulados para treinador. Você já deve ter lido, o Goal publicou recentemente que o Jorge Jesus é uma das alternativas. E de fato os árabes gostam muito do trabalho do Jorge Jesus. Ele deixou ótima impressão quando esteve por lá. Mas ele concorre, o português do Flamengo, concorre com nomes muito grandes, como por exemplo do Maurício Pochettino, que é hoje o favorito, é o grande nome para assumir esse grande projeto do Newcastle. Rafa Benítez também é outro cara especulado, além do Maximiliano Allegri, técnico italiano também de bastante sucesso no Calcio. De qualquer maneira, dá para entender que o projeto começa bem grande, pensando num treinador de bastante relevância. Talvez o nome menos badalado entre esses todos seja o do Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, cujo contrato termina no dia 19 de junho. Bora falar sobre reforços e, embora não tenha aparecido em nenhuma lista de possíveis contratados do Newcastle, eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Neymar mais cedo ou mais tarde surgisse como uma alternativa. O Wagner Ribeiro, em uma live aqui no canal do Nicola, contou que a partir de agora é possível tirar o Neymar do PSG por 160 milhões de euros. O valor é um pouquinho superior a esse, de acordo com o Wagner Ribeiro, 164 milhões de euros, e esse cálculo se dá pelo prazo que existe daqui até o fim do contrato. Nos primeiros anos de vínculo entre o Neymar e o PSG não havia multa rescisória, então já começa investindo 164 milhões de euros e tira do PSG o Neymar, certamente faria muito barulho. Como disse agora há pouco, o Neymar nunca foi especulado, eu que estou trabalhando em cima dessa ideia. Os nomes mais ditos, mais comentados pela imprensa inglesa são, por exemplo, o do Cavani, esse nome extremamente plausível, cara que tem contrato com o PSG somente até o fim dessa temporada, e temporada europeia, ou seja, na metade do ano, ele está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube interessado, e ao que consta ainda não tem um acordo nem com o Atlético de Madrid, nem com o Napoli, que eram dois clubes que o pretendiam. Por falar em Napoli, o Mertens, ótimo atacante do Napoli, também está em fim de contrato, é outro que pode ser contratado, de acordo com os jornais ingleses, sem tanta dificuldade pelo poderoso ou pelo novo poderoso Newcastle. A lista também conta com o Felipe Coutinho, emprestado ao Bayern de Munique, jogador que pertence ao Barcelona, mas não tem clima no Barça, também não deve ser comprado pelo Bayern de Munique. O grande ponto do Coutinho é o salário dele, considerado muito alto para quase todos os clubes europeus. Acho que para o Newcastle, sob nova direção, talvez não seja tão caro. Mais nomes especulados, do Vidal, chileno de 32 anos de idade, poderia ser comprado por 25 milhões de euros. Fala-se também na Itália do Koulibaly, zagueiro de 80 milhões de euros. Eu não gastaria 80 milhões de euros no Koulibaly, embora entenda nele muito potencial. O Bale, jogador atacante do Real Madrid, cara que não vive um momento de muito amor com o torcedor do Real Madrid. Seu clima com jogadores também não é dos melhores e ele poderia deixar o time dos Galácticos por 60 milhões de euros. Mais alguns nomes especulados do Griezmann, contratado por 120 milhões de euros junto ao Atlético de Madrid na última temporada e poderia liderar esse movimento do Newcastle. A imprensa na Europa também andou especulando nos últimos dias sobre nomes de atletas bons, mas não tão significativos quanto esses da primeira prateleira de quem eu disse agora há pouco. Só para citar alguns deles, Dembélé do Lyon poderia ser comprado por 50 milhões de euros, o Ezequiel Barco, que está jogando no Atlanta United, da Major League Soccer, numa negociação de algo na casa dos 25 milhões de euros, o John McGinn por 35 milhões de euros, além do McNeil, que atua pelo Burnley e poderia ser comprado por 30 milhões de euros. A grande verdade é que todo o projeto vai depender do novo treinador, e esses nomes são só alvo de especulação. Mas, a julgar pela capacidade financeira do Mohammed bin Salman, Manchester City, PSG e outros times comprados por bilionários podem acabar ficando fraquinhos na comparação com o Newcastle.